Olha, da última vez que ele esteve aqui, eu anunciei esse cara como futuro presidente da República, então eu não vou fazer isso hoje, tá? Vem cá, Renan Santos. Olá! Poxa, que pra ficar gritando presidente, vocês são animados, né? Eu mando um olazinho, vocês... Olá. Eu tava cutucando a mesa ali, quando eu tava chegando, eu achei um pedaço de esparadrapo. Aí eu fiquei pensando que se isso aqui fosse um ato bolsonarista, minha ação seria tipo assim: somos todos contra a censura. Não é? Aí eu ficava com a cara... Mas, infelizmente, eu não sou bolsonarista, porque se eu fosse, de fato... enfim, aqui teria 10 vezes mais pessoas e seriam todas imbecis. Mas o que eu quero colocar aqui, acho que o Arthur... Foi muito engraçado porque o Arthur falou de improviso aqui, a gente acaba sempre falando de improviso, e ele acabou entrando numa coisa que, pra mim, é muito importante, que é o comportamento de homem, né? Porque o que a gente pega no caso do Léo Lins, e o que a gente pega sobre a perseguição que acontece no humor, tem um paralelo com aquilo que a gente faz na política. Hombridade é sobre sustentar a posição. E quando eu vi o cancelamento do Léo, cancelamentos teve com o Danilo, ou cancelamentos com outros que estão aqui presentes, inclusive, existe dentro da comédia um comportamento recorrente que qual é o nome daquilo? O Fábio Porchat, que pra mim é um invertebrado. O homem é uma minhoca. O Fábio, a primeira reação que o cara tem é procurar se validar como um humor possível e um humor adequado. Logo, sendo humor possível e humor adequado, ele torna todo mundo que pratica o não humor, de acordo com ele, como inadequado. E o passível de ser punido. Vamos entender uma parada. Qual é a postura do humor, ou melhor, qual é a postura do palhaço, do humorista em qualquer organização humana? Diz o Jung que tem 12 tipos, 12 arquétipos fundamentais, um deles é o do bobo da corte. E a ideia do bobo da corte, e o poder do bobo da corte, é que a ele é permitido o poder de rir, inclusive, daqueles que exercem poder. Isso é uma válvula de escape, isso é um veículo que permite que você, sem o uso da violência, demonstre que todo o rigor, toda a pompa, toda a hierarquia, toda a ordem, ela também é ridícula. Porque, em grande medida, ela é uma convenção e ela é uma fingição. Então, quando o bobo da corte ri do rei, é para demonstrar que todo aquele ritual que envolve o rei é um ritual de mentira. É bobo, é tolo, é tosco. E que, por mais que nós tenhamos que respeitar isso no fim do dia, porque a gente precisa das hierarquias, toda hierarquia que se torna muito dura, muito rígida, muito estática, ela precisa cair. E toda sociedade saudável permite isso. A ideia de que você vai culpar o palhaço, o bobo da corte, aquele que faz rir, é justamente, dentro de uma ordem ilegítima, o exercício de um tipo de violência que nega ao outro apontar o que já está muito óbvio, que é a ideia de que o rei está nu. E quem é o rei nesse jogo? Isso não está acontecendo só no Brasil. Em várias sociedades ditas democráticas do Ocidente, a perseguição contra o humor e contra opiniões políticas inadequadas está acontecendo. Na Inglaterra está acontecendo agora. E o padrão disso é um padrão bastante específico. Em geral, em nome dos direitos humanos, e é sempre em nome dos direitos humanos fundamentais e a garantia desses direitos humanos de minorias, a burocracia e o judiciário se colocam na posição de arbitrar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Eles passam, inclusive, por cima das legislações e eles começam a falar: olha, eu terei que criar essa exceção, você não pode fazer piada sobre A, sobre B, sobre C. E eu crio essa proibição porque eu estou defendendo, no fim do dia, algo que é a priorístico, algo que vem antes do texto da lei ou das convenções sociais nossas, que são os ditos direitos humanos. Então a ideia de que, em nome dos direitos humanos, você pode fazer tudo, inclusive violar direitos humanos, se tornou a base das tais democracias que a gente vive. E o primeiro sempre a morrer, o primeiro sempre a ser alvo, é o humorista. Porque o palhaço, antes de tudo, ele é visto como frágil. Ele é visto como alguém que não vai causar dor física. Às vezes sim, né? Mas a ideia de que o humor, ele machuca e ele fere simbolicamente, mas que ele não machuca fisicamente, portanto ele não derruba o rei por meio da espada, mas sim por meio da língua, por meio da fala, faz com que atacá-lo primeiro tenha menos dano e que se torne um recado para os demais. A gente não pode aceitar isso.
Quando a nossa sociedade começa a perseguir os humoristas, significa que no fim do dia, a ordem política que está estabelecida, ela está com medo de cair. E ela está com medo de cair não só por causa da piada do humorista, que às vezes não tem nem nada a ver com o que está acontecendo com o poder estabelecido. Eu nem sei se o Léo está sendo perseguido porque ele fez alguma piada com o político. Mas o político precisa calar o Léo. Porque a ideia do Léo, no fim do dia, é atacar as vacas sagradas e todos os símbolos que são criados para justificar o poder excessivo de figuras que nem deveriam estar naquele lugar. Um ministro do STF, que hoje dá um despacho e equipara tudo a racismo, a injúria racial, porque é assim que está funcionando, né? Você fez uma piada de gordo, isso é equiparado à injúria racial, portanto você tem que ser preso e é um crime inafiançável. E aí você vai fazendo todas as derivadas disso. Os ministros do Supremo que começaram com isso, maiormente o Barroso, que é o pai do neoconstitucionalismo no Brasil, eles começaram a criar essas derivadas e começaram a acumular poder. O acúmulo desse poder nessa sociedade é o acúmulo tirânico que de alguma maneira a gente vai ter que enfrentar. Por mais que a gente ache ridículo aqueles bolsonaristas que estão lá em Brasília, ou que a gente ache ridículo determinados agentes políticos que estão perdidos por aí, eles não são nem de longe os maiores problemas. O petista patético, com aqueles homens minhoca que fazem humor permitido. Não, eu vou fazer humor permitido, eu não vou ofender ninguém, eu farei um humor que é construtivo. Esse cara também não é o problema. Ambos a gente pode chamar de burro, covarde, frágeis, a gente chama do que quiser. O poder estabelecido está na burocracia. O poder estabelecido não é eleito. O poder estabelecido é invisível. E o poder estabelecido vai primeiro calar. Antes de tudo ele vai calar. E o nosso papel como grupo, e aí esse é um ponto, eu falo aqui como representante de um grupo político. O nosso papel como grupo é entender que hoje nós não dispomos de força para derrotar eles. E nós vamos precisar acumular essa força, nos unindo e defendendo as pessoas certas, nos lugares certos e nas horas certas, até que a correlação de força se altere. Eles atacaram, novamente como eu disse, primeiro quem são os palhaços, quem são os que apontam o ridículo do jogo. E portanto essa é a primeira grande defesa intransigente que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ficar com o Moro até o fim e nós não vamos permitir, nem só que não prendam o Léo Lins. Não vamos permitir que derrubem os programas deles. Não vamos permitir que leis estúpidas passem. E não vamos permitir que a nova religião, que a burocracia quer nos colocar, que elege quem são as vagas sagradas e elegem quem são os vilões perfeitos, possa se estabelecer. Isso aqui é uma verdadeira rebelião. E ela começa, antes de tudo, com uma piada. Então, eu agradeço demais os humoristas que estão aqui, tá? E coloco aqui o nosso compromisso de continuar lutando essa luta. Muito obrigado, galera. Valeu. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.